A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, o meu nome é Samantha. Eu moro no interior de São Paulo e na época deste fato, no ano de 2004, eu tinha 17 anos. Também tinha duas amigas que são inseparáveis, a Tamara e a Juliana. As duas moravam no mesmo condomínio que eu. Na época, elas tinham a mesma idade que eu. E a Tamara é 2 semanas mais nova, e a Juliana 1 mês mais velha. Bem, as duas estavam no mesmo colégio que eu e na mesma classe, e a gente ficou enchendo o saco dos nossos pais para eles colocarem a gente no mesmo colégio. Bem, nós somos amigas desde que éramos bem novas. Nos conhecemos no condomínio onde morávamos. Acho que desde os 6 ou 7 anos. É uma amizade bem forte que temos. Mas em 1999, nos interessamos pelo oculto, sabe como é? Algumas garotas de 12 anos entediadas e sem nada para fazer. Começamos com coisas bobas. A brincadeira do copo, brincadeira com espelhos e velas em quartos escuros. Ficar no escuro absoluto e falar algumas coisas, enfim, coisas bem leves. Esse era o nosso hobby, e ninguém de fora da nossa pequena roda sabia o que fazíamos, e assim nos sentíamos especiais. O tempo foi passando e fomos nos aprofundando no oculto, mas sem centralizar em algo. Porém, nós víamos um pouco de tudo. Víamos coisas de Wicca, satanismo, espiritismo, goetia, e o que tivesse algo de sombrio e oculto interessava a gente. A internet sempre ajudou muito, trazendo muita coisa que não achávamos em lugares de fácil acesso. Bem, você não encontra literatura de como invocar espíritos ou fazer poções mágicas na livraria Saraiva. Nunca nos focalizamos em algo específico, e o oculto era a nossa crença, e tudo o que fazia parte dele. Bem, a Wicca é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental que afirma que a existência do poder sobrenatural, como a magia, e os princípios físicos e espirituais masculinos e femininos que interagem com a natureza e que celebra o ciclo da vida e os festivais sazonais, conhecidos como sabates, os quais ocorrem normalmente e 8 vezes por ano. Até hoje, eu me lembro do nosso primeiro ritual sério que fizemos. Trajes apropriados, adagas, pequenos cortes nas mãos, sangue, fogo, palavras estranhas serem ditas, poções a serem bebidas, e foi tudo muito mágico e surreal. Bem, não aconteceu nada do que esperávamos que aconteceria. Para falar a verdade, não aconteceu nada mesmo. Foi algo mais psicológico do que real. A gente sabia que não tinha acontecido nada, mas a gente sentia que depois daquilo tudo, a gente já não era mais 3 garotas brincando de bruxaria. Foi uma espécie de uma festa de debutante. Simplesmente não éramos mais as mesmas. E depois daquele ritual, começamos a fazer outros. Seguíamos datas específicas
e certas fases da lua ou posição do sol para alguns, e outros fazíamos quando tínhamos vontade, e alguns até inventávamos, apenas seguindo o que parecia ser certo a se fazer. O importante mesmo era que fizéssemos tudo juntas. Com o tempo, os rituais se tornaram normais em nossas vidas e acabamos criando a nossa própria religião. Era como uma colcha de retalhos de várias religiões, abrangendo tudo o que fizesse parte do oculto e que parecesse certo para nós. Certa noite, eu tive um sonho. Eu sonhava que estava em uma floresta densa, cheia de árvores. Era noite e eu estava perdida nela. E depois de vagar por algum tempo na escuridão, eu consegui ver uma clareira com uma fogueira e fui naquela direção. E quando cheguei lá, tinha o que parecia ser um homem embaixo de um tipo de cobertor. Ele estava sentado de costas para mim e de frente para o fogo. E apesar do barulho da floresta, eu conseguia ouvir a respiração pesada dele. Eu tentei me aproximar dele, mas não conseguia me mexer. Então, ele se levantou ainda coberto pela manta. Ele era enorme, tinha os pés de bode e tinha fácil mais de 2 metros de altura. Então, do nada, o fogo apagou. A floresta tinha mergulhado no breu de novo. Então, a respiração daquele ser começou a ficar mais forte. E pelo barulho, deu para perceber que ele estava se aproximando. Eu não conseguia me mexer, estava assustada, mas não sentia que corria perigo. E quando ele estava, ao que parecia ser 3 passos de mim, ele começou a andar para o meu lado, me contornando. Ele parou quando ficou atrás de mim a uns 2 passos, e a única coisa que eu ouvia era aquela respiração forte e pesada. Parecia quase um cavalo respirando depois de uma corrida. Então, ele foi se aproximando e chegou tão perto que eu podia sentir a respiração dele na minha nuca. E depois disso eu acordei. Aquele sonho ficou na minha cabeça e eu não conseguia parar de pensar nele. Será que tinha sido alguma entidade que me visitou durante o sono? Parecia tão real. Aquela noite tinha sido numa quarta-feira, e na sexta-feira a Juliana perguntou se queríamos ir para o sítio que a família dela tem no interior de São Paulo. E por falta de algo melhor para fazer, acabamos indo para lá mesmo. Não ia mais ninguém, além da gente e do irmão mais velho da Juliana, que por acaso era ele que levaria a gente para lá. Então, preparamos as nossas malas, e não esquecendo as nossas velas, cristais, adagas e coisas do gênero, e fomos para lá. Chegamos lá na sexta-noite, e nós 4 ficamos lá conversando e jogando conversa fora numa boa. E depois de um bom tempo, fomos dormir. O dia seguinte foi uma beleza. Sol o dia todo, piscina, um macarrão vegano bem levinho no almoço, um pouco de bronzeamento à tarde. Era uma maravilha. Mas quando o sol começou a se pôr, um monte de nuvens começou a se juntar. Fomos tomar banho e preparar algo para jantar. E quando eu saí do banho, a Juliana falou que seria só nós 3 durante toda a noite, pois o irmão dela tinha saído para a cidade para curtir o final de semana do jeito dele. Era justamente o que queríamos, um tempo só para nós, garotas, para falarmos e fazer o que quiséssemos. E depois do jantar ficamos na varanda da casa conversando. Então, a Tamara deu um pulo de repente e falou:
Ah, vamos fazer um ritual na floresta. A Juliana perguntou: ritual de quê? Não é data de nada. Então ela falou: a gente faz uma data para hoje. A gente inventa uma celebração qualquer. A ideia me agradou muito. E como nunca tínhamos feito nada ao ar livre junto da natureza, eu sugeri que fôssemos para um amontoado de árvores que tinha lá do lado. Todas concordamos e fomos correndo pegar o nosso material. Nos preparamos e fomos felizes da vida para o meio da floresta que tinha lá do lado. Estávamos indo descalças e podíamos sentir a grama verde com os pés, uma brisa fraca batendo de leve na gente. Ouvíamos os sons de grilos e outros bichinhos pelo mato. Eu não sei o que era, se era um ambiente ou se era algo psicológico, mas aquele era um momento mágico. Estávamos nos sentindo diferentes e nos sentíamos parte da natureza. E apesar da noite totalmente escura, além de ser lua nova, as nuvens que tinham se acumulado encobriam a luz das estrelas. Bem, e nós não estávamos preocupadas de entrar na floresta. Estávamos com a lanterna e achamos fácil um lugar adequado. Então, começamos o ritual. Havia um que eu tinha pego na internet e queria fazer há algum tempo, que era perfeito para a ocasião. E tudo o que precisávamos estava lá. Improvisamos algumas tochas com pedaços de pano, cheios de álcool, enrolados em galhos, e prendemos nas árvores ao redor da área para poder produzir alguma luminosidade, não artificial. Claro que tomando o máximo de cuidado para não botar fogo na mata. Limpamos a área e fizemos alguns símbolos e desenhos no chão com as adagas. Colocamos os nossos adornos ritualísticos e começamos a posicionar as velas, que por acaso nós mesmas fazíamos, e deixamos tudo em seus respectivos lugares. Colocamos mais algumas em volta do círculo central e apagamos as tochas. A luminosidade que as velas produziam era o suficiente para nós nesse momento. Fizemos um pequeno fogareiro dentro do círculo central e colocamos uma cumbuca de bronze em cima dele. Nos posicionamos em volta do fogaréu e colocamos algumas coisas na cumbuca, enquanto falávamos o que tinha que ser dito. E após algum tempo, tiramos o líquido que tínhamos feito de dentro da cumbuca e colocamos em um cálice de cristal. E colocamos a cumbuca no lugar de novo, e cada uma de nós tomou um pouco do que tinha dentro do cálice, deixando propositalmente um resto dentro dele. E depois de colocarmos esse resto que tinha sobrado de novo na cumbuca de bronze que estava no fogareiro, nós falamos mais algumas coisas, e nesse momento já estávamos sentindo uma coisa estranha dentro da gente, e não estávamos passando mal, só sentíamos algo estranho mesmo. Então, foi como se tivéssemos entrado em um transe espiritual. Ficamos com o olhar meio vidrado, balançando a cabeça bem de leve para frente e para trás, e foi aí que uma coisa inacreditável aconteceu. As velas começaram a queimar muito rápido, como se tivessem em um filme de terror, e a gente só via a cera derretendo e escorrendo, e o barbante pegando fogo. E depois de alguns segundos, as velas se consumiram completamente e apagaram, e a escuridão voltou com tudo. Uma escuridão absoluta. E então, eu ouvi um som que eu já tinha ouvido antes,
porém nos meus sonhos. O som daquela respiração pesada e aqueles passos de cavalo como se fosse um bode andando à nossa volta. Ele estava vindo bem do meio do círculo que tínhamos feito, bem do meio da gente. Nós estávamos ajoelhadas de mão dadas, fazendo um círculo com os nossos braços. Então, eu senti a mão da Tamara e da Juliana se afrouxarem um pouco, como se quisessem soltar a minha. Mas eu segurei as mãos delas com firmeza, para que não se soltassem. Aquela respiração estava ficando cada vez mais forte, e aquela respiração tinha um cheiro muito podre, e parecia se mover dentro do nosso pequeno círculo. Porém, nada encostava nos nossos braços. Eu estava assustada, mas não com medo. Eu não sabia o que era aquilo, ou o que estava acontecendo. Então, eu senti uma baforada na minha cara. Era quente e tinha um cheiro muito podre, e foi aí que eu fraquejei. Eu soltei um grito, levantei e soltei a mão da Tamara e da Juliana, me virei e saí correndo. Eu percebi que as duas fizeram a mesma coisa, e enquanto corríamos pela floresta no absoluto escuro, escutávamos os trotar daquela coisa nos perseguindo. E também escutávamos urros, gritos e relinchos. Graças a Deus conseguimos sair da floresta. Chegamos rápido na casa e assim que entramos, fechamos as portas e acendemos todas as luzes. Tínhamos deixado todas as nossas coisas para trás, mas não tínhamos a mínima intenção de voltar. Estávamos em completo êxtase. Você viu aquilo? O que foi que acabou de acontecer ali? Será que tá vindo pra cá? Não sei, eu não estou vendo nada. Mas eu não vou lá fora ver se tem alguma coisa lá ainda. Nós estávamos totalmente eufóricas, completamente amedrontadas, e esse foi o nosso primeiro ritual que aconteceu alguma coisa. E quando acontecia alguma coisa em outros rituais, sempre tinha uma explicação lógica por trás, mas desta vez não havia nenhuma. Naquela noite, não conseguimos dormir, e ninguém ousava fechar os olhos ou ficar no escuro. Ouvíamos grito vindo da floresta durante toda a madrugada, e também, pelas frestas da janela, víamos um vulto escuro andando em volta da nossa casa. Nós ficamos acordadas até o irmão da Juliana chegar de manhã. E então, assim que ele chegou, nós desabamos. Dormimos na sala, onde tinha bastante luz, e acordamos um pouco depois do meio-dia. E como não poderíamos mais adiar aquilo, juntamos coragem e fomos até o lugar onde tínhamos feito o nosso ritual na noite passada. Estava tudo normal. As coisas estavam exatamente onde tínhamos deixado. As adagas fincadas no chão, as linhas dos desenhos dos símbolos intocadas, as velas completamente derretidas e o fogareiro ainda com a madeira sem queimar, e com a cumbuca de bronze ainda com o resto do líquido. Nós juntamos as nossas coisas e fomos embora. Damos uma benção no final, e naquela tarde nós fomos embora do sítio. Bem, até hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Até pensei que podíamos ter feito alguma bebida alucinógena naquele dia, e o que vimos e sentimos era só um resultado dos efeitos da bebida. Mas para ter certeza, nós fizemos a bebida de novo e sem fazer o resto do ritual. E então demos a bebida para Tamara beber. O tempo passou e nada. Ela não sentiu nada e não viu nada. E depois disso, nos convencemos de que realmente aconteceu alguma coisa.
E seja lá o que fosse que nós tínhamos invocado, não era coisa boa. Bem, eu deixei aquele ritual e as instruções separados e bem guardado e marcado para quando tivermos mais experiência no assunto, nós voltarmos a praticá-lo. Afinal, isso é coisa com que não se brinca. Ainda mais quando se invoca criaturas obscuras. Boa noite. Olá, me chamo Márcio e o relato que vou contar foi por volta dos meus 12 anos de idade. Eu tenho um tio que mora em uma fazenda indo de Franca para Batatais, em São Paulo. Direto eu ia passar as férias lá com ele. Assim, aproveitando a beleza do lugar, brincar com os meus primos e me aventurar em uma pequena igreja abandonada que tinha pelo local. Eu me lembro que íamos brincar, porém, ainda tinha algumas coisas dentro da igreja. Imagens, alguns bancos velhos, mas apenas na parte do dia que nós íamos, pois, pela noite, não tínhamos coragem. O clima lá era muito pesado e bem frio, mesmo o dia estando ensolarado e quente. Um dia, o meu primo insistiu que fôssemos lá pela noite, e eu, para não dar uma de covarde, eu acabei indo depois de muita insistência. Eu me lembro que eu recusei uma vez, e eles começaram a me zoar, e depois eu falei que ia. Porém, eles também estavam quase desistindo de ir. Mas, aí que eu insisti com eles para ir para tirar uma onda com eles também. E nós, sendo muito teimosos, fomos. Cara, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Bom, foi um dia normal, brincamos durante o dia, estávamos aproveitando as férias. Porém, quando a noite ia caindo, nós fomos para lá. Entrando na igreja, como de costume, como eu havia dito, o frio predominava. Só que dessa vez tinha um cheiro de putrefação muito forte. Nós achamos até que tinha algum bicho morto lá dentro. Então nós entramos na igreja, mas a intenção era de chegar até o fim dela, onde havia um quartinho. Mas, no meio do caminho, fomos interrompidos por um barulho que parecia um javali misturado com um cachorro, ou algo assim. Acreditamos ser um cachorro da fazenda. Porém, desacreditamos disso assim que vimos uma cabeça de um humano, macaco, cachorro. Na verdade, eu não sabia ao certo como descrever aquilo. Era toda deformada, saindo da porta daquele maldito quarto. Os olhos pareciam brilhar, como se fossem 2 palitos de fósforo. Pareciam as portas do inferno aquele quarto. E os dentes daquilo eram enormes. Então, os cães da fazenda começaram a latir do lado de fora. E como qualquer criança, corri dali desesperadamente com muito medo. Conseguimos chegar à casa do meu tio Fernando, onde batemos rapidamente a porta, assustando todo mundo que estava lá. Meu tio, rindo da nossa cara de susto, perguntou o que houve. E então, contamos toda a história para ele. Ele, porém, com cara de preocupado, tentou disfarçar e continuou rindo. E disse que estava na hora de jantarmos e irmos dormir.
Até parecia que ele já sabia o que estava acontecendo. Aliás, ele morava na cidade, então provavelmente já conhecia os relatos e histórias contadas pelos moradores das redondezas. Então, tomamos banho e fomos dormir logo em seguida. No meio da noite, eu acordei com um grito muito alto vindo do canavial. Não era bem um grito, estava mais para um uivo de um cão, sendo feito por um humano. Ainda que um humano até a sala, que tinha uma porta que saía para o quintal da casa. Lá, eu vi o meu tio com uma velha arma que ele tinha. Na época, eu não conhecia muito bem de armas, mas hoje eu sei que aquilo era uma calibre 12. Vários cães latiam desesperadamente. Nós não dormimos aquela noite. Eu vi o meu tio saindo para o meio do mato para caçar aquela criatura que parecia muito com um cachorro. E nós, de curiosos, fomos até ele. Como toda criança curiosa, eu não fui muito longe, pois também estava com muito medo. Mas, ao mesmo tempo que vi que meu tio foi, eu fiquei mais tranquilo, pois ele estava armado. Então, nós atravessamos o canavial e chegamos no campo. E lá, nós avistamos aquela criatura que estava na igreja aquele dia, com roupas toda rasgada, no campo. Eu logo me assustei e saí correndo pelo canavial em direção à casa. E então, parece que a criatura sentiu o nosso cheiro. E nós sentimos o mesmo cheiro que eu senti na igreja, tomar conta do local. Então, eu comecei a correr mais rápido ainda. De repente, eu ouço um barulho muito alto de tiro. E um grito que parecia de um homem misturado com um cachorro morrendo. Eu até parei na hora, pois pensava que tinha acontecido algo com o meu tio. Então eu fiquei preocupado. Porém, eu vejo ele saindo em meio ao canavial e mandando eu correr, enquanto aquela criatura gritava loucamente. Chegamos em casa, trancamos a porta e o meu tio começou a me explicar sobre a criatura. Ele disse que aquilo era um lobisomem e na época eu não sabia direito o que era um lobisomem e que ele já estava tentando a cidade há algum tempo. E ele me explicou que há pouco tempo mudou um homem muito estranho para próximo ao centro da cidade. E na época, meu tio trabalhava vendendo carne no centro. E todos os dias, esse homem comprava uma quantidade absurda de carne. E então, ele havia desconfiado desse homem, pela certa quantia de carne que ele comprava todos os dias. Porém, um certo dia, ele estava passando em frente a essa igreja abandonada e viu esse homem entrando lá e foi ver de curioso o que estava acontecendo. Então, ele coloca sua cabeça entre as portas e vê aquele homem ajoelhado no chão, gritando como se fosse de dor. Então, meu tio entrou na igreja e quando virou o homem, ele estava com o rosto todo deformado, como se fosse um rosto de um cachorro. E os seus olhos estavam vermelhos como sangue. E meu tio saiu correndo dali. Porém, a criatura estava se transformando e não conseguiu o alcançar. E ele chegou em casa.
Como o homem já o conhecia e sabia que ele vendia carne no centro da cidade, ele começou a perseguir o meu tio. E o meu tio, então, comprou aquela arma que eu havia falado a vocês para se proteger. Após ele nos contar essas histórias, fomos dormir. Assim que o dia raiou, eu, meu primo, meus tios e uns vizinhos da fazenda fomos buscar as vacas que ficavam soltas ali na fazenda. E cara, metade do rebanho estava dilacerado junto com 2 cachorros. Meu tio mandou nós irmos embora para não ficarmos vendo aquilo. Naquela época, eu era muito novo e fiquei muito confuso com toda aquela situação. Eu não sabia o que era um lobisomem, mas hoje, vendo todos os relatos, sei que era sim um lobisomem. E bom, depois disso tudo, os dias foram passando e nós, crianças, fomos deixando isso de lado. E eu nunca contei para os meus pais. Porém, aquilo se tornou um trauma na minha vida. E eu tinha muito medo dos meus amigos acharem ser mentira ou zombarem de mim. Por isso eu nunca contei a ninguém. Mas eu sei o que eu vi. Eu nunca mais voltei lá. E hoje em dia, quase não tenho mais contato com o pessoal da fazenda. Mas sei que nunca mais ouviram falar daquele bicho novamente, depois daquela noite. Hoje, tenho os meus 18 anos e nunca consegui esquecer tanto o cheiro podre quanto o grito da criatura, e muito menos aqueles olhos demoníacos. E hoje, eu acredito em tantos relatos contados por vários canais do YouTube e vários sites também. Antes eu duvidava, porém, hoje eu tenho a plena certeza que é real. E depois disso tudo, eu vi vários relatos sobre lobisomens em várias cidades cercadas pelo Brasil. Muitas pessoas dizem não acreditar, porém, isso não apaga o fato de eu ter visto aquilo, e não apaga da minha mente o cheiro, o grito, os olhos e o rosto deformado daquela criatura horrenda. Eu não desejo para ninguém ver o que eu vi ou passar o que eu passei naquela noite, pois foi muito assustador. E eu jamais irei esquecer tudo aquilo que aconteceu comigo. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, e então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. É muito importante para nós saber de você. Meu nome é Isidoro Sampaio. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis, no estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos o ajudava nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade, devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo, não havia numerosas escolas como hoje em dia, e para estudarmos,
tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio, no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças da nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã, meu pai encontrou um boi do seu rebanho, já quase sem vida no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de animal, só que estranhamente, ele não tinha nenhuma gota de sangue nem nada, mas havia 2 pequenos furos do lado direito do seu corpo, furos bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ficou cismado com aquele fato. Passada uma semana, mais ou menos, meu pai encontrou outro boi morto, nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha nenhum sangue no corpo e possuía os mesmos tipos de furos que o primeiro em seu corpo. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com os nossos cachorros latindo, bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em sua casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Mas minha mãe não queria que ele fosse. Mas mesmo assim, ele saiu. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida, meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato, ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. De repente, ele, olhando meio de longe, com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos 2,5 metros de altura. Andava ereta de pé, e quando ela se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos como se fossem acesos. E foi nesse momento que o meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo e poderia ser até perigosa. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que o meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada e era alto e forte, com um ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia algo, ou alguma marca, ou rastro, onde o meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos nenhuma marca. Mas estranhamente, encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada, que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo, Sr. João, contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o Sr. João contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi aí então que o meu pai convidou o Sr. João para sair em uma caçada, a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também,
pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã saímos. Eu, meu pai, meu tio Augusto e o amigo e vizinho, o senhor João. Saímos atrás daquela criatura estranha. Meu pai levava um rifle. Meu tio e o senhor João levavam cada um deles uma garrucha. Para quem não sabe o que é garrucha, é uma arma antiga. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta, atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o senhor João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que haviam encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas simplesmente desapareceram. Meu pai, meu tio e o senhor João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta, e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. Voltamos para casa. Chegando em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, meu pai, surpreso, encontrou outro boi em sua pastagem. E pelos sinais, estava do mesmo modo que o anterior. Como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue em seu corpo. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o senhor João novamente e disse que iriam atrás da criatura. Agora à noite, já que era nessa hora que ela atacava. Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse. Mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada. Disse que estava resolvido e queria resolver aquele problema e que não queria ver mais os seus animais sendo devorados por aquela criatura. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós reunimos e saímos atrás daquela criatura que estava atacando o nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o senhor João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o senhor João levaram uma tocha cada um, e o meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não os encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira, em um determinado ponto da floresta, meu pai resolveu fazer uma pausa e fez uma fogueira. Devia ser mais ou menos umas 22 horas da noite. Então ficamos ali conversando um pouco e sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia o meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção a um rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Aí começamos a procurar mais vestígios.
Até que em uma certa parte da margem, meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente e eram recentes. Então a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta, mas como antes, misteriosamente, elas desapareciam. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdia as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Naquela época existia muita lenda sobre lobisomens, e eu pensei que poderia ser até um lobisomem, devido às lendas que rondavam pelos locais. Como eu não duvidava de nada, eu pensei realmente que era um lobisomem. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o Sr. João e o meu tio, que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram suas garrunchas, ficando com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse atenção. Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído, vindo da mata logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio, de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata, por um tipo de trilha, bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existiam muito mais árvores de onde que estávamos, e a escuridão aumentava. Devido à não presença da pouca iluminação da lua, aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esqueceria por todo o resto da minha vida, mesmo tendo hoje 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de graveto se quebrando, e em seguida, um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo, então ficamos observando, e lentamente demos alguns passos bem lentos e com cuidado, em direção aos sons. Naquele momento, até achei que fosse algum lobisomem ou algo desse tipo, por todas as coisas que havia acontecido e também pelos animais que perdemos. Foi quando, olhando para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. Tinha olhos vermelhos, parecendo fogo. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas, e tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. Seu corpo parecia um de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos, ou patas, tinham garras enormes, e seus dentes pareciam com aqueles de dinossauros dos filmes, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro, tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. Acredito eu, de tanto medo, ficaram paralisados. Aliás, todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande
que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo na mata. Meu pai, meu tio e o Sr. João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertá-la. Ficamos sem falar por algum tempo e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas eu não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e suas crenças, aquilo não era desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em completo pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o Sr. João passou o resto da noite em casa com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio, entre aspas, Demo, que estava na floresta. Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi em nosso pasto, e algum tempo depois, mais um no sítio do Sr. João. E aos poucos, nós íamos perdendo cada vez mais os nossos animais. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro, em gesto de negação. Em outras noites ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser a estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. Não sentíamos mais falta de nenhum animal e nem ouvimos mais nenhum barulho à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Isso nunca saberemos. Meu pai e o Sr. João evitavam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Bem, eu acredito que fui o mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses e tinha pânico de até chegar perto da floresta, ou até mesmo sair de casa. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida e não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme, com olhos vermelhos e corpo de lagarto? De onde veio? O que queria? E para onde foi? Jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe e pode estar mais perto de nós do que possamos imaginar. Esse relato aconteceu em Varginha, em Minas Gerais, no ano de 1998. Quem conhece Varginha sabe que lá é repleto de relatos sobrenaturais que rondam a cidade. E para quem conhece, inclusive, sobre aquele ET que apareceu supostamente na cidade. Mas a história que eu vou contar hoje não é relacionada a isso, mas sim outra coisa sobrenatural que aconteceu comigo e com a minha família. Na época, morava eu e meus amigos em uma vila e nós trabalhávamos construindo casas nessa vila. E de vez em quando, eu e meus amigos saímos para caçar, pois não existiam muitos supermercados na época e também era muito mais barato caçar na floresta, porém, a floresta ficava um pouco longe de casa. Nós mesmos éramos de fabricar nossas próprias ferramentas para a caça. Então,
Além de sair para caçar, eu tinha que sair para procurar minérios para conseguir fazer tudo o que eu precisava fazer. Porém, eu já tinha todas as ferramentas que eu precisava. Então peguei todas as coisas, coloquei na minha mochila, chamei meus amigos e lá fomos nós para caçar a nossa janta. Pegamos a estrada e fomos em direção à floresta. Chegando lá, de cara conseguimos caçar um javali enorme. Então até aí tudo bem, já conseguimos a nossa janta por uma semana. No meio da caça, começou a cair uma tempestade horrível. E então, aquele breu tomou conta do lugar. Então, para a gente não voltar para casa no meio daquela tempestade, nós já armamos barracas no meio da floresta e decidimos ficar por lá mesmo. Então havia passado a tempestade, horas depois, e eu decidi sair para tomar um ar. Assim que eu saí para tomar um ar, eu olho para entre as árvores e vejo sair do meio do mato uma criatura negra. A criatura tinha aproximadamente 2 metros de altura, tinha pelos negros, tinha um olhar sinistro e vermelho. Aquilo me deu um arrepio. Era uma criatura demoníaca. Eu logo voltei para dentro da barraca desesperado. Eu não sabia o que fazer. Então, aquela criatura começou a farejar nossa barraca e eu já estava com muito medo. Os meus amigos estavam dormindo no carro. Eu estava sozinho naquela barraca. A minha sorte é que eu estava armado e a minha arma estava comigo dentro da barraca. Porém, não aconteceu nada. Aquela criatura que eu suspeito ser um lobisomem foi embora. Eu logo peguei no sono. E então o dia amanheceu, preparamos tudo e fomos embora. Eu contei a história aos meus amigos e então eles ficaram muito curiosos e gostariam de saber mais. Eu contei tudo em detalhes e eles marcaram de ir procurar essa criatura na floresta. Como eu tinha dado de cara com aquela criatura, eu já estava com muito medo. Então não concordei em ir, mas eles me pressionaram tanto que eu acabei concordando em ir com eles depois. Nós conseguimos alguns armamentos pesados. O problema é que essas criaturas sobrenaturais resistem muito bem a armas humanas. Meus amigos, como eles eram muito loucos e não tinham visto aquela criatura, saíram pela floresta e não disseram nada comigo. Eles foram atrás da criatura. Porém, no outro dia, eles vieram até a minha casa e disse que um dos amigos havia ficado para trás. Se passou uma semana e ele não havia aparecido ainda. Aí que ficamos com mais vontade de ir atrás daquela criatura e também do nosso amigo. Marcamos de nos preparar direitinho. Nos preparamos, lemos algumas coisas sobre essa tal criatura e acabei descobrindo, por lendas, que bala de prata mata essas criaturas. Porém, prata é muito caro para a gente comprar de munição. Então resolvemos ir com munição normal mesmo. Porém, as lendas também dizem que se acertarmos um tiro bem na cabeça daquela criatura, conseguimos acabar com ela. Então lá vamos nós, eu e meus amigos em busca daquela criatura e também do nosso amigo. Decidimos sair às 7 horas da noite, que é quando o dia começa a escurecer. Chegamos na floresta, era aproximadamente umas 8h20 da noite. Armamos as nossas barracas, meus amigos ficaram dentro do carro e esperamos a criatura aparecer. De repente, vejo um animal correndo pela floresta. E esse animal estava correndo bem assustado. Então logo suspeitamos do que poderia ser. Então atrás daquele animal, vejo aquela criatura terrível. Então pegamos as nossas armas e fomos em direção àquela criatura. Tentamos mirar o máximo que a gente conseguia na cabeça. Porém o primeiro tiro nós acertamos no peito. A criatura logo se assustou e veio para cima de nós, para se defender, é claro. Aliás, é um instinto animal que toda criatura possui. Então assim que ela veio para cima da gente, ela conseguiu acertar um dos nossos amigos e ficar por cima dele. Porém ele também estava armado e conseguiu acertar um tiro na cabeça daquela criatura. Então ficamos rodeando a floresta para ver se a gente achava aquele outro amigo nosso que havia desaparecido. Porém,
nós encontramos uma caverna e dentro dessa caverna havia diversos ossos. Então, perdemos a esperança de encontrar o nosso amigo. Logo voltamos para a cidade, contatamos as autoridades para ver se eles conseguiam fechar esse local, porque tínhamos medo daquela criatura ter outras parecidas igual a ela. E nunca mais voltamos naquele lugar. Hoje, sentimos muita falta do nosso amigo e eu realmente gostaria muito de encontrá-lo novamente. Mas esse foi o meu relato. Espero que gostem. Uma boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e então sentem-se que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Olá, me chamo Alice e isso que irei contar aconteceu comigo quando eu era bem mais nova. E até hoje não me esqueço. Lá vai. Minha tia mora na mesma casa há anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova, próxima da minha idade. Sempre fomos bem amigas. Ela sempre dormia em casa e ficávamos brincando até tarde. Mas uma vez foi diferente. O irmão mais velho dessa minha prima ganhou um N64 com alguns cartuchos. Para quem não sabe, N64 é um Nintendo. Aquilo era o máximo. Nunca tinha visto gráficos tão avançados. Eu morava em uma sitioca na época e resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá na casa dessa minha prima, que era bem longe. Ela deixou. Cheguei lá, a gente brincou o dia todo e depois arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. A sala dela era composta assim: uma porta na frente da outra, sendo uma janela na parede esquerda e o sofá na frente da janela, e a TV na frente do sofá. Viramos um sofá de frente para o outro. Ficava melhor para dormir. Nessa época, ela tinha um cachorro enorme que parecia uma onça de tão bravo que era. Mistura de pitbull com alguma outra raça. O portão da casa era todo gradeado. Não tinha muro. Deu uma certa hora, o cachorro da minha tia começou a latir, uivar feito um desesperado. Não demorou, e os cachorros das casas vizinhas começaram a latir também. Aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, como se estivessem competindo. É um bairro perigoso. Direto, ladrões pulam de casa em casa, fugindo da polícia. Resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém e, assim, avisar meu primo mais velho, para ele tomar alguma providência. Não tinha absolutamente nada. O cachorro latia, alucinado no portão, olhando para um lado da rua. Não demorou muito e veio um cachorro no portão. Eu acho que era um cachorro, não sei. Isso porque ele era enorme, todo preto, e o mais esquisito era que ele tinha olhos verdes e brilhantes. Ele não ficava de 4, mas também não ficava em pé. Ele era meio que corcunda. Era muito bizarro. O cachorro dela continuava latindo e aquele bichão se aproximando. Quando ele chegou no portão, era muito grande. O cachorro da minha prima não era nada perto daquilo. Aí o cachorro da minha tia começou a recuar e parou de latir. Então ele foi saindo de perto da coisa e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando, e ficou por lá. Eu nunca tinha visto um cachorro daquele jeito. A coisa ficou parada lá e começou a encarar a janela que estávamos, virada para a rua. Fechamos e corremos para cima da minha tia. Foi horrível.
No outro dia, o cachorro ainda estava totalmente abatido. Parecia um filhote. Falamos para minha tia o ocorrido, mas ela apenas ignorou e disse que nós deveríamos ter assistido o filme de terror e ter tido pesadelos à noite. Eu sei bem o que vi e sei que foi muito real. Eu, pelo menos, nunca mais dormi lá. Atualmente eu moro 2 quadras de onde isso aconteceu. E toda vez que a cachorrada começa a latir, eu já lembro daquele dia. E isso me dá muito medo, pois consigo lembrar exatamente como aquele cachorro era. Parecia mais um lobo humano, ou algo desse tipo. Eu só sei que isso me assusta e me dá crises de ansiedade durante noites de muitos barulhos. Mas aliás, será se era um lobisomem? Será se era realmente um lupino? Será se a minha tia sabia da existência daquele lobisomem, pelo fato dela simplesmente ignorar o que havia acontecido? Bom, eu não sei responder, mas eu sei dizer que o que eu vi foi real. Foi no final da década de 70, durante uma madrugada gélida. Fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo e me marcou muito. Na época, eu era funcionário do Estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira. Numa dessas noites, um colega que havia terminado sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando retornei, já era de madrugada alta e fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim as 2 áreas: o estacionamento e uma outra utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo. Assim, quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Então entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída. Senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Estranhei a, entre aspas, companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém na área, desativada pelo horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando estanquei a passada, ele estancou também do outro lado. Reiniciei a andar, mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento, o tapume sofreu uma falha de continuidade. Casualmente, nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa. E ali, certamente, eu veria um intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, percebi de relance. Eu não voltava a cabeça diretamente, apenas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos atrás, ou seja, nunca ficamos lado a lado, pois parecia me espreitar. Aquilo não era pés humanos, e sim patas de um animal canino. Estranhei o comportamento daquele bicho. Parecia racional demais. Não se apresentava em minha frente nunca. Caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado, onde existia o vão, no tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir.
A primeira coisa que vi realmente foram 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham à noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande, sem ser descomunal, e os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro. Parecia adivinhar os meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, a uns 5 metros, e mesmo com um vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez e continuou me escoltando, sempre alguns passos atrás, e quando eu olhava em sua direção, eu ficava ofuscando pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do meu local de trabalho, não tive coragem de olhar para trás, pois sentia ainda os seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso e lembrei que naquelas cercâneas não havia residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região. De onde teria e o que na verdade seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante que me acompanhou e me observou todo o meu trajeto? Sei que jamais saberei. Será se era um lobisomem? Um cão? Um lobo? Eu não sei dizer, mas aprendi que nesse mundo nunca, realmente, estamos a sós. O meu nome é Patrício, eu tenho 22 anos de idade e o que vou contar aqui aconteceu comigo na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sempre fui apaixonado por videogames e quando eu era pequenininho eu tinha um PlayStation 2. E nesse PlayStation 2 eu jogava um joguinho de lobisomens. Eu não sei dizer aqui ao certo o nome do jogo, mas eu sei que tinha diversos tipos de lobisomens e cada um lutavam entre si para conquistar territórios. Cada lobisomem tinha uma característica específica para si mesmo. Por exemplo, o lobisomem negro, ele era mais forte. Tinha o lobisomem marrom, que era um pouco mais inteligente, e tinha outros diversos. Porém tinha um que se destacava, que era justamente o lobisomem albino. E por isso, eu sempre fui fascinado por lobisomens albinos. Sempre ouvi falar em histórias e também, pelas minhas curiosidades dos games, eu sempre quis me transformar em um. Porém, mal sabia eu que isso era uma prática muito perigosa e poderia levar talvez até o meu fim. Mas eu estava disposto, de qualquer jeito, a me transformar naquela criatura pela qual me apaixonei quando eu jogava os meus jogos de lobisomem no PlayStation 2. Então, devido a toda essa curiosidade que eu tinha relacionada a essas criaturas, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre elas para poder me transformar e até mesmo adquirir conhecimento suficiente para que eu me transformasse da maneira correta, para que não me fizesse tanto mal assim. Aliás, eu queria ser um lobisomem albino, coisa que eu achava ser do bem, entre aspas. Porém, talvez eu estivesse um pouquinho enganado. Aliás, para ser do bem, eu teria que ter pelo menos a minha consciência de volta enquanto estava transformado. Porém, descobri que não era bem assim. Após me transformar, eu não tinha mais consciência do que fazia. Apenas fazia as coisas por instinto. Porém, me lembrava de tudo. Isso que era o mais estranho. Mas eu vou contar um pouco mais dessa história do começo, como consegui me transformar e etc. Assim como disse, me apaixonei pelo lobisomem albino e após isso comecei a pesquisar diversos assuntos sobre essa tal raça de lobisomens. E uma das coisas que mais me impressionou foi a tua mistura de inteligência e força com a qual ele atuava sempre que precisava. E outra característica muito interessante também do lobisomem albino era o seu pelo branco, é óbvio. Aliás, eu achava muito mais bonito do que os demais. E também foi uma das causas em que despertou dentro de mim a vontade de me transformar. Aliás,
eu não queria me transformar numa criatura horrível para assustar as pessoas. Pelo contrário, na minha cabeça eu queria ser tipo um justiceiro assim. Porém, para isso, eu deveria procurar a ajuda das pessoas certas. Então, procurei pela minha cidade pessoas que mexiam com alguns rituais de transformação, eu diria que bruxaria, e assim que os procurei, perguntei sobre a tal transformação de lobisomem. E eles diziam que tal transformação só poderia ser feita por uma bruxa branca específica, que saberia conduzir um ritual de tamanha precisão assim, e com certas entidades com a qual eles não trabalhavam. Aí que a coisa fica mais complicada. Aliás, eu não conheci nenhuma bruxa branca. As únicas pessoas que eu havia ouvido falar que mexiam com tais transformações seriam esses bruxos no qual eu procurei. Na época que eu jogava esse videogame e comecei a pesquisar sobre o assunto, eu tinha 13 anos de idade. Porém, quando eu procurei os bruxos, eu já tinha 17. E eu desconfio que esses bruxos estavam mentindo para mim, justamente pelo fato de eu ser menor de idade. Então eles não poderiam efetuar nenhum ritual por conta da minha idade e sem o consentimento dos meus pais. Aliás, qualquer coisa que acontecesse comigo ou com a minha vida seria por responsabilidades deles. Enfim, como eu ainda era de menor e não tinha dinheiro suficiente para procurar em outro estado uma bruxa branca, eu resolvi esperar fazer 18 anos de idade, começar a trabalhar. Assim, eu seria responsável por mim mesmo e todo o dinheiro que eu gastasse com isso seria por responsabilidade minha. É claro, eu não fugi das minhas responsabilidades que eu tinha dentro de casa. Então, assim que comecei a trabalhar, eu comecei a juntar dinheiro e também ajudava dentro de casa, pois na época a minha mãe e o meu pai tinham uma condição maravilhosa de vida como temos hoje. Então, com essas economias que eu juntei, eu comecei a pesquisar sobre bruxas brancas que atuavam no Brasil. Então descobri uma específica que ficava no município de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Então, com todos os dinheiros da minha economia, eu peguei um ônibus e fui para essa cidadezinha que ficava no interior da Paraíba. Essa bruxa se chamava Vanúcia. Ela não costumava ficar por muito tempo em um lugar fixo. Ela passava no máximo 1 ou 2 anos em cada cidade em que ia. Era como se fosse uma cigana. É claro que eu a perguntei isso. Aliás, eu sempre fui muito curioso com assuntos sobrenaturais, principalmente esse assunto que eu nunca havia ouvido falar. Bruxa branca? Aliás, o que isso faz? Magia para o pessoal ficar rico? Bom, talvez. Essa mulher mexia especificamente com cura. Porém, ela também sabia sobre magias mais profundas, sobre rituais xamânicos que trabalham com transformações também. Essa mulher, ela tinha um sotaque meio norte-americano, tinha uma aparência de índia e aparentava ter uns 50 a 60 anos de idade. Então, cheguei em Cacimba de Dentro e fui procurar essa mulher. Perguntei tudo o que tinha para perguntar, justamente o que eu havia dito aqui, e ela me disse que trabalhava com cura e perguntou o que eu queria. Riquezas, cura, se queria que fizesse alguma magia para um ponto específico, e eu disse a ela que sim, que eu queria uma magia mais profunda, talvez a mais profunda de todas. Aliás, quem hoje em dia você conhece que trabalha com transformações? Então eu a disse: eu quero me transformar em um lobisomem albino. Ela logo deu risada da minha cara e disse: criança, você primeiro precisa crescer e saber do que você realmente quer na sua vida. E ela me perguntou qual a minha idade. Eu disse para ela: eu tenho 18 anos de idade. Eu quero me transformar. Então, ela me perguntou: você realmente tem certeza no que você quer? E eu respondi: eu tenho certeza absoluta em tudo o que quero. Eu sempre fui apaixonado e maravilhado por lobisomens albinos. E isso ia ser uma realização do sonho meu. Ela logo me disse:
Olha, se transformar exige grande responsabilidade. Aliás, quem se transforma por vontade própria sempre precisa de um propósito específico. Então, eu a perguntei: olha, se eu tivesse um propósito, qual seria exatamente o meu? E ela me disse: ué, o propósito tem que vir de dentro de você mesmo. E antes de você se transformar, eu preciso necessariamente saber o seu propósito. Então eu fiquei em dúvida e perguntei a ela: mas como eu posso descobrir o propósito? E ela me disse: ou você pode criar um, ou você nasceu para um propósito específico. E para que você descubra o seu propósito, já que você não tem um específico definido, eu preciso fazer com que você passe por um ritual de inicialização. E esse ritual vai despertar algo de dentro de você que nem você mesmo sabia que existia. Aí você vai realmente entender o propósito para o qual você veio para a Terra. Para te falar a verdade, foi um papo muito confuso e estranho, mas realmente, como eu estava interessado de qualquer jeito me transformar naquela criatura, eu disse a ela que eu toparia qualquer coisa. E ela então disse: você pode se hospedar na minha casa, eu não vou te cobrar nada, mas você vai sair daqui transformado e você vai descobrir o seu propósito. Aliás, eu estou firmemente convencida que o seu propósito é do bem. Aliás, ninguém se apaixonaria por algo assim tão incomum como um lobisomem. Então, eu fiquei na sua casa por mais ou menos 1 mês e meio. Na época eu já era de maior, então eu avisei minha mãe que eu ficaria fora por alguns dias. E na época eu tinha acabado de sair do trabalho. Aliás, eu tinha juntado todas as economias que eu precisava para ir atrás de uma bruxa, até mesmo em outro estado. Então, não tinha problema nenhum eu ficar 1 mês e meio fora de casa. E isso foi realmente necessário para que eu me transformasse. Conforme o tempo foi passando e as semanas também, ela me colocava dentro de um quarto e me mandava meditar por quase 20 horas seguidas. Me deixava com fome às vezes e também me deixava com frio. Não tinha uma cama para dormir. Foi algo terrível. Mas aliás, para você conseguir se conectar com o espiritual, você precisa primeiro tirar as forças do seu corpo. E a maneira mais rápida de tirar as forças do seu corpo, de maneira que o teu espírito fique no comando das coisas, é realmente privando aquilo que ele sente prazer. Até aí tudo bem. Após 1 mês mais ou menos, ela já começou a me dar mais comida, me dava constantemente água, aí eu já comecei a recuperar mais as minhas forças. Porém, eu não recuperei as minhas forças de uma maneira comum. Em 1 semana, eu já estava muito mais forte do que quando eu cheguei lá. Inclusive, a minha musculatura desenvolveu de uma forma terrivelmente incrível. E então, eu estava já com o porte perfeito para a minha transformação. Porém, a minha mente ainda não estava pronta. E eu precisava de mais ou menos meio mês para completar a minha transformação por completo. E assim que eu a completasse, ela me disse que não queria mais eu na casa dela. E assim que a transformação fosse completa, eu não poderia ficar na casa dela, pois seria perigoso para ela. Aliás, ela dizia que esse tipo de criatura sempre procurava acabar com quem a libertou. Então, naquele momento, eu percebi que ela estava libertando algo de dentro de mim. Passado meio mês, que era necessário para a transformação, em uma certa noite, ela me disse: eu preciso que você, assim que o dia amanheça, vá embora para a sua casa. E me deixou bem específico qual era o meu propósito. Ela me disse que eu estava sendo criado para proteger a minha cidade de algo terrível que estava prestes a acontecer nela. Até aí tudo bem. Peguei as minhas malas e assim que o dia amanheceu, eu voltei para o Rio Grande do Norte. Assim que eu voltei para o Rio Grande do Norte,
Não passou muito tempo, e uma noite depois daquilo, eu me transformei na tão terrível criatura. Mas eu não sabia que eu não teria consciência do que eu estava fazendo. Eu simplesmente agiria por instinto. Mas uma coisa interessante é que eu nunca atacava ninguém inocente. Eu só atacava bandidos ou atacava coisas ruins que eu pressentia. E às vezes sentia que era ruim. Mas aliás, o que seria esse algo terrível que estava prestes a acontecer? Vocês logo vão descobrir. Por que eu digo que é terrível uma transformação na qual você não tem consciência? Eu me lembro de ter acabado com muitos bandidos sem um pingo de misericórdia. E isso me fez sentir culpa por talvez acabar com tantas vidas assim. Mas enfim, o ponto alto da história nem é essa. Dias depois, eu descobri que aqueles antigos bruxos estavam tramando um plano para conseguir me derrubar. E para isso, eles estavam investindo em magia pesada. E acreditem, eles realmente estavam preparando alguém ao meu nível para poder me combater. E justamente, estavam preparando um lobisomem demoníaco para conseguir me derrotar. Porém, assim como eu disse, o lobisomem albino se destaca pela sua inteligência e força. E isso fez com que eu tivesse vantagem contra eles. Quando eu estava transformado, eu era muito mais inteligente do que realmente sou destransformado. E isso me dava uma vantagem incrível sobre eles. Mesmo não tendo consciência do que fazia, tudo o que fazia era extremamente planejado por essa tal criatura que habitava em mim. Essa criatura percebeu que aqueles outros magos estavam planejando acabar com ela. Eu digo com ela, até porque não era eu que estava no meu corpo quando estava transformado, e sim o lobisomem albino. Então, ele fez todo um plano de proteção para si mesmo, para conseguir derrotar a criatura do mal que estava prestes a surgir pela cidade. Então nisso, em uma certa noite de uma sexta-feira, essa criatura surgiu pela cidade tocando o terror. Logo que ela apareceu, algumas pessoas inocentes que costumavam ficar na rua até tarde começaram a desaparecer. E o lobisomem albino não estava gostando nada disso. Aliás, igual eu disse, ele gostava de praticar o bem. O único arrependimento é que ele praticava o bem, exercendo uma justiça sem misericórdia. E ele estava prestes a travar uma batalha com essa criatura do mal que estava aterrorizando a nossa cidade. Assim como sempre ouvimos falar, tudo vira boatos. Então, na cidade começou a rodar os boatos em que havia um justiceiro e uma criatura que estava sumindo com as pessoas pelas noites e que estava aterrorizando a população. Nessa certa noite de sexta-feira, o lobisomem albino sabia exatamente onde se posicionar. Havia algumas pessoas jogando bola em uma quadra que tinha próximo ao centro da cidade. Então, ele se posicionou e ficou a observar, esperando a criatura aparecer. E ele então a viu. Aquela criatura negra, sombria, saía fumaça de seu corpo. Só que ela era muito preta, algo das trevas. Então, assim que a criatura se posicionou para pegar os meninos que estavam jogando bola, o lobisomem albino logo se revelou. Naquele momento, deu fim naquela criatura terrível. Porém, os meninos viram e saíram correndo. E após isso, começou a rodar outros boatos na cidade em que haviam duas criaturas. E como sempre, como era algo diferente do normal, as pessoas começaram a dizer que essa tal criatura, que era branca, também era do mal e também devorava, entre aspas, as pessoas. E nisso, começaram a ameaçar. Policiais começaram a andar fortemente armados durante as madrugadas pela cidade, e isso dificultou um pouco, até porque eu temia pela minha vida.
E o lobisomem albino sabia disso. Então, tivemos que mudar de cidade. E para minha sorte, parece que tudo estava ao meu favor. Eu consegui uma proposta de emprego em Pernambuco e logo disse para minha mãe que iria me mudar, porém a trabalho. Todo mundo concordou e eu fui para Pernambuco. A minha vida seguiu bem e eu estava preparado para recomeçar. Essa foi a minha história. Acreditem ou não, aconteceu comigo. Eu espero que gostem. No engenho Cafundó, o coronel não queria que ninguém saísse de noite, mas Valente e Chico Magro nem ligaram para as ordens do coronel e saíram naquela noite trevosa. Tinham marcado de se encontrar com duas moças às escondidas nas redondezas de Pau Pombo, e como começou a chover, pegaram um atalho que dava pela porteira velha. Era certamente de 1 para as 2 da madrugada. Naquele momento, o mistério insondável envolvia o mundo e as criaturas de Deus. A mata era aquela hora um mundo misterioso, sombrio e inescrutável. Noite de sexta-feira à noite, escura e chuvosa. Mas Valente e Chico Magro se foram para Pau Pombo. Aquilo já era um vício, e iam sempre por um atalho. Estrada velha abandonada, tomada pelo mato. O povo falava de coisas enormes dessa estrada, e por isso foi abandonada. Ninguém por ali passava mais. As coisas, como diziam, apareciam numa porteira velha que dava acesso ao engenho, junto a uma gameleira circular. Era um bicho que ninguém sabia bem que forma tinha. Só era parecido com um porco. Parecia um cachorro grande, parecia um bezerro. Roncava, grania, berrava e às vezes até gemia como gente. E em frente à porteira, os 2 cabras pararam e a chuvinha continuava. O silêncio e a solidão. Chico espiou para a porteira e um estranho calafrio fez ele estremecer dos pés à cabeça. Continuaram parados e o silêncio, olhando para a porteira. O que estava ali por trás da velha cancela não sabiam bem o que era. Mas não tinham mais nenhuma dúvida de que lá estava uma coisa muito estranha, que se mexia e agora abalava a porteira, como se quisesse passar para o lado em que os 2 estavam. Os 2 raciocinaram o que seria aquilo. Porco, aquela hora não poderia ser. Cachorro, também não. E gente muito menos. Seria então um lobisomem, que a turma do engenho tanto falava. Na hora, os 2 souberam que naquela situação era impossível fugir. E de repente a terrível criatura estava diante deles. E após um momento, num pulo, o combate iria ser travado. E um deles gritou: "Valha-me a Nossa Senhora!" Apesar de terem afugentado, aquela besta, cuja desaparição foi acompanhada de um berro infernal, começaram a correr mais. Valente morrerá tão logo ao alcançar a bagaceira do engenho. E Chico Magro, ainda desorientado, desatinado, continuaria perambulando, além das terras de Cafundó, e como único sobrevivente daquela noite de terror, foi o responsável por relatar mais uma aparição daquela coisa. Este fato ocorreu quando eu e 3 amigos meus fomos para um sítio da tia de um deles. Ocorre que no 3º dia em que estávamos lá, aconteceu a coisa mais incrível e estranha que nunca nenhum de nós havíamos presenciado.
Já era noite e estávamos em um dos quartos, o primeiro quarto do corredor do sítio. E o sobrinho da dona do sítio, o Tadeu, pediu para o nosso amigo Marcelo apanhar mais vinho na adega, que ficava um andar abaixo, descendo a escada da sala, como se fosse o porão da casa. Mas a escada descia e era aberta, como um buraco na sala que levava ao subsolo, até chegar na adega. Porém, logo após ele ter saído em direção à sala, eu e o Tadeu saímos e fomos ao encontro dele. Porém, o Marcelo estava parado na sala, olhando para a escada, que era larga e com vários degraus, até chegar lá embaixo. Era uma imensa e comprida escada. Ele estava paralisado e olhando algo no fundo da escada que não conseguíamos ver do local em que estávamos. Então fomos até ele e o que vimos foi realmente perturbador e assustador. No final da escada havia um homem bem pequeno, mas não era um anão. Era menor que um anão, com cara de mal, e os olhos tinham algo de muito sinistro, uns olhos de raiva. Ele estava no fundo da escada e de costas para nós, porém, para trás com a cabeça toda voltada para Marcelo. E quando chegamos, a cabeça dessa coisa que parecia um anão, mas não era um anão, rodou mais ainda para alcançar eu e Tadeu. E aquilo ficou olhando para trás. Aquilo tinha uma boca sem expressão. Era tudo esquisito naquela coisa. Era como um homem em miniatura, mas realmente sinistro, com grandes e grossas sobrancelhas. O mais estranho é que segurava algo vermelho em uma das mãos, que não descobrimos o que era. E após alguns instantes, aquilo virou o corpo para frente na direção da gente e começou a subir correndo as escadas em nossa direção. Mas quando dei por mim, somente eu estava na sala, pois Tadeu e Marcelo já haviam sumido e entrado no corredor. E aquilo estava correndo, subindo a escada. Então, mais do que depressa, eu deparei na direção deles. E quando eu entrei no primeiro quarto do corredor, eles fecharam a porta com bastante força, trancando ela. Ficamos atônitos sem saber o que dizer e o que falar. Em seguida, ouvimos o barulho de movimentos no corredor, indo para os outros quartos. Mas acontece que no corredor existia um telefone em uma mesinha. E ouvíamos o barulho do telefone cair, como se aquela coisa tivesse esbarrado no fio do telefone e jogado ele no chão. Ficamos com o ouvido grudado na porta, tentando ouvir outros barulhos, mas só ouvíamos o barulho do movimento, como se fossem passos rápidos, indo até o final da casa e voltando. E depois ficou tudo em silêncio, e foi aí que nos perguntamos o que era aquilo afinal. Ficamos ali, os três marmanjos de mais de 30 anos na cara, assustado e por um bom tempo tentando ouvir mais alguma coisa, mas não havia som nenhum, tudo quieto. Até que resolvimos abrir a porta do quarto e investigar. Mas antes, o Marcelo saiu com uma raquete de tênis, o Tadeu com uma tesoura e eu com um spray de latinha com tinta azul para jogar nos olhos daquilo. Era o que tínhamos no quarto para nos defender, caso aquela coisa sinistra aparecesse na nossa frente. Quando saímos do quarto, vimos que realmente o telefone estava no meio do corredor, como se alguém tivesse passado e esbarrado no fio com os pés, tal como acontece com a gente em casa às vezes. O telefone estava jogado com o fone do outro lado. Ficamos sempre juntos vasculhando a casa toda do sítio, mas não conseguimos encontrar nada,
Fomos até a adega e também não havia nenhum sinal daquele homem pequenino, mas com a cara de mal e sobrancelhas grossas. Resolvemos então ficar mais 2 dias no sítio. Porém, sempre ficávamos juntos e na hora de dormir, trancávamos o quarto e dormíamos os 3 juntos. Chegamos à conclusão que aquilo era um anão, tinha olhos de raiva e o jeito de virar a cabeça parecia aquele filme de terror, O Exorcista, em que a Linda Blair girava totalmente a cabeça sem virar o corpo, como se fosse um boneco. Nossa conclusão é que não foi ilusão de ótica nem coisa parecida. Nós sabemos o que vimos e todas as descrições, como algo vermelho que ele trazia em uma das mãos, também foram vistas por todos nós. E depois, o barulho do telefone caindo e os passos indo até o final da casa e voltando também. Não sabemos muita coisa, mas a única coisa que temos certeza é de que aquilo não era um ser humano.